E aí pessoal do auladem.com.br, beleza? Então de novo aqui eu, professor Eduardo, mais uma aulinha. Hoje vamos falar de volume molar, tá? Como o próprio nome já diz, seria o volume do mol. Acontece que esse volume do mol só é utilizado quando estamos falando de substâncias que estão no estado gasoso, tá? Então a gente vai ter a seguinte constante: 1 mol de qualquer gás ocupará sempre o mesmo volume. Agora, claro que quando a gente está falando de gás, o volume desse gás ele vai depender de uma temperatura, de uma pressão, e essa constante a gente tem sempre para essas condições aqui, ó, CNTP, que seriam as condições normais de temperatura e pressão. Quando eu falo condições normais de temperatura e pressão, são essas aqui, seriam essas aqui, temperatura e pressão, tá? Há uma temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. A temperatura de 0 graus Celsius que convertida para Kelvin são 273 Kelvin, tá? Só lembrando, até por uma questão de linguajar, não se fala graus Kelvin, é 273 Kelvin, tá? Então, toda vez que eu tiver 1 mol de qualquer gás, na CNTP, o seu volume molar é de 22,4 litros, ou seja, toda vez que falar em gases, o volume de cada mol de gás ocupará um volume de 22,4 litros. Esse volume molar ele é bastante interessante a gente saber, porque nas questões de estequiometria, onde envolve gases, tanto nos reagentes quanto nos produtos, tá? Não sei qual o volume de gás carbônico produzido, ou qual o volume de oxigênio que foi consumido na reação e tudo mais. E aí, a partir do número de mols de gás, a gente determina o volume que foi consumido ou produzido. Fazendo aqui ainda um adendo, tá? O seguinte, esse 22,4 litros ele pode ser modificado quando, por exemplo, falamos em condições ambiente. Condições ambiente seria uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. Aí, nesse momento, se tu comparar, né, essas condições ambiente com as condições normais de temperatura e pressão, você vê que aumentou um pouco a temperatura. Era 0 graus Celsius, agora são 25 graus Celsius, então esse gás aí está um pouco mais quente, só que há uma mesma pressão, então quer dizer que ele expandiu um pouco, então não é mais 22,4 litros, seria então 25 litros, tá? Não se preocupe muito com o valor do volume molar em condições ambiente, porque em condições ambiente geralmente é fornecido na questão, tá? Tanto no vestibular como numa possível questão do Enem. Agora, saiba o seguinte assim, ó, né? Ou melhor, vamos fazer aqui alguns exemplos. Falei aqui de 1 mol de CO2, que é o gás carbônico. Esse 1 mol de gás carbônico, ele vai ter um volume igual a 22,4 litros. Deixei aqui ó, um espaço para escrever quantos gramas tem isso daqui. Isso vai depender da massa lá da tabela periódica, conforme foi falado na aula que fala de mol e número de Avogadro. Eu preciso calcular a massa lá na tabela periódica do CO2 e essa massa em gramas vai corresponder a 1 mol, que seria para o CO2 44 gramas. Eu tirei esse 44, não foi da minha cabeça, é olhando lá a tabela periódica. O número de moléculas que tem nesse 1 mol de CO2, que seria esses 22,4 litros de gás carbônico, ou nesses 44 gramas de gás carbônico, é o seguinte: sempre que eu tiver 1 mol de qualquer substância, eu tenho sempre o mesmo número de moléculas. Seria aquele número de Avogadro, 6 vezes 10 na 23. Lá, eu tenho 3 mols de oxigênio. Nesse momento eu tenho um volume maior do que 22,4 litros. Por quê? O 22,4 litros é o volume que equivale a 1 mol de um gás. Como eu tenho 3 mols, é 3 vezes aquele valor. 3 vezes 22,4 dará 67,2 litros de oxigênio. E veja que eu correlacionei o 1 mol para 22,4, tanto para o CO2 como para o oxigênio, e também vou fazer a mesma coisa com o H2S, que seria o sulfeto de hidrogênio, né? Não interessa, quando é gás, essa relação está valendo. Né, partindo do princípio que tudo que eu estou falando aqui seria nas condições normais de temperatura e pressão. Falta eu colocar lá quantos gramas dá aqueles 3 mols de oxigênio, ou aqueles 67,2 litros de oxigênio. Para eu colocar esse valor em gramas, vou recorrer à tabela periódica. A massa do oxigênio lá na tabela periódica é 16. A molécula de oxigênio é 16 vezes 2, porque são 2 oxigênios, então dá 32. E aí essa massa aqui será igual a 32 vezes 3, 96 gramas. O número
o número de moléculas que tem esses 3 mols de oxigênio, vou usar o raciocínio do número de Avogadro, sabendo que em 1 mol de substância tem 6 vezes 10 a 23 unidades, 3 mols de oxigênio terá 3 vezes o número de Avogadro, então seriam 18 vezes 10 na 23 moléculas. Aí, agora veja aquela relação que eu estou fazendo ali. Ó. A partir de uma massa de gás, eu quero determinar quantos mols, quantos litros, quantas moléculas tem. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar esse H2S, correr lá para a tabela periódica e determinar a massa daquela molécula. A massa do H é 1, só que tem 2 hidrogênios, então 2 vezes 1. A massa do enxofre é 32, então só tem um enxofre. Então seriam os 32 de enxofre mais 2 de hidrogênio. A massa lá na tabela periódica é 34. Isso me leva a querer ter 34 gramas dessa substância, corresponde a 1 mol. Isso é uma constante, sempre a massa da tabela periódica em gramas equivale a 1 mol. Como aqui eu tenho 68 gramas, eu tenho aqui disfarçado, no caso, 2 mols. Se eu sei quantos mols tem de gás ali, eu já sei qual é o volume daquele gás. Porque 1 mol de qualquer gás dá 22,4, então 2 mols daquele gás ali teria 44,8 litros, que é 2 vezes 22,4. E o número de moléculas também está embutido ali, porque a cada mol de moléculas corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Percebi que eu tenho 2 mols, então aqui eu tenho 12 vezes 10 na 23 moléculas. Tá? Então qual foi assim o objetivo dessa aula? Que você perceba qual a relação que tem entre o volume de um gás e o número de mols. Sempre 1 mol igual a 22,4 litros, falando nas condições normais de temperatura e pressão. Certo? Aulinha bem curtinha aí, só para a gente matar esse conceito, né, das unidades utilizadas dentro da estequiometria, que é a partir de gramas, moléculas, mols e volume. Matamos já a charada, tá? Com essa aula e a aula que foi gravada anteriormente a respeito de mol e número de Avogadro. Espero que tenha entendido aí, muito sucesso, clica aí no curtir, curta a nossa página lá no Facebook, compartilhe nossos vídeos e até a próxima!